Uma carta secreta do Papa Bento XVI ressurgiu agora mesmo, que ninguém mais pode confirmá-la ou desmenti-la. E se revelássemos que esta história esconde algo muito mais profundo e inquietante, a carta, assinada por Bento XVI como Papa Emérito e datada de 21 de agosto de 2014, é dirigida a Monsenhor Nicola Bux. No texto, o Papa Emérito rejeita categoricamente as teorias conspiratórias sobre sua renúncia, definindo como absurdas as especulações segundo as quais teria deixado apenas o exercício do ministério, e não também o munus petrino. Bento XVI esclarece que sua renúncia é plena e válida do ponto de vista dogmático canônico, e revela um detalhe inédito. Também João Paulo II, chegando aos 75 anos, refletiu seriamente se não seria correto se retirar de seu ministério petrino. A carta conclui, liquidando quem fala de cisma rastejante. Não merece nenhuma atenção. Esta carta parece fechar definitivamente toda especulação sobre a validade da renúncia. Mas será mesmo assim? Em 9 de agosto de 2025, Pedro Regis fez em pedaços esta narrativa com uma catequese explosiva, tirando documentos que ninguém quer ver e conectando tudo a profecias recebidas anos antes que os eventos acontecessem. Mas a verdadeira bomba não é a carta. É o que Pedro revelou sobre os jornais italianos e brasileiros de 2012, sobre ameaças de morte com prazos precisos e sobre pressões internacionais. Uma história que fará vocês reconsiderarem tudo o que acreditavam saber sobre a renúncia de Bento XVI. Uma catequese que Pedro teve que programar de maneira extraordinária, porque a verdade não pode esperar quando as manipulações midiáticas buscam confundir os fiéis no mundo inteiro. Se estes temas são importantes para vocês, nos ajudem a difundi-los. Um curtir pode fazer muito, assim como a inscrição de vocês no canal. Obrigado de coração. Antes de nos aprofundarmos na análise explosiva de Pedro Regis, vamos escutar a mensagem que a Rainha da Paz de Anguera quis nos entregar justamente em 9 de agosto de 2025. Palavras que iluminam o caminho para os fiéis, nestes tempos de grande confusão. Queridos filhos, eu sou a mãe de vocês, e venho do céu para chamá-los à santidade. Não vivam longe da graça do meu Filho Jesus. Vocês são importantes para a realização dos meus planos. Deem o melhor de vocês, na missão que lhes foi confiada. Com os exemplos e palavras de vocês, digam ao mundo que Deus é verdade, e caminha com vocês. Peço que não se afastem da oração. Quando estão longe, se tornam cegos espiritualmente. Tempos dolorosos virão para vocês. Busquem força nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. Na grande tribulação, somente quem reza sustentará o peso da cruz. Conheço as necessidades de vocês e rezarei ao meu Jesus por vocês. Coragem! Eu amo vocês e estarei sempre ao lado de vocês. Esta é a mensagem que hoje transmito a vocês, em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por terem me permitido reuni-los aqui, mais uma vez. Eu abençoo vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz. As palavras da Virgem Maria ressoam proféticas. Quando estão longe, se tornam cegos espiritualmente. Uma cegueira, que é o verdadeiro perigo principalmente nestes tempos, quando notícias falsas e manipulações buscam confundir os fiéis. Se vocês querem prometer à Santa Mãe que não se afastarão da oração, escrevam nos comentários. Rezarei todos os dias. Amém. Pedro inicia sua catequese, explicando ter tido que mudar de assunto várias vezes, por causa da circulação desta suposta carta. Sua reação é imediata, é categórica.
Uma carta que foi escrita há mais de 11 anos. Segundo quem a apresentou, ficou escondida. E agora sai, com este blá blá blá. Primeiro morreu Bento, depois Bento chegou Francisco, que morreu. Ninguém mais pode responder a nada. Esta carta é outra falácia. O ponto crucial da questão, segundo Pedro, é o timing suspeito. Por que esperaram tantos anos para publicá-la? O defunto não pode mais falar. Uma jogada calculada para publicar um livro quando todos os protagonistas morreram e não podem confirmar ou desmentir. Mas Pedro não se limita a rejeitar a carta como falsa. Com sua habitual precisão documental, tira as provas do que era a verdadeira conspiração contra Bento XVI. Mostra a capa do Il Fatto Quotidiano, jornal italiano, que em 2012 manchetava: conspiração contra o Papa. Em 12 meses morrerá. A revelação é chocante. Pedro explica que já em fevereiro de 2012, o Globo, importante jornal brasileiro, retomava a notícia italiana, publicando detalhes de como o cardeal colombiano Darío Castrillón havia entregado a Bento XVI um documento que informava da existência de uma conspiração para matar o Papa dentro de 12 meses. Um ano exato antes da renúncia. Quando chegou aquele ano, acordamos com a confusão. Observa Pedro, com sua característica ironia amarga. O Vaticano havia inicialmente classificado essas ameaças como delirantes. Mas Pedro derruba esta versão oficial. O que queriam esses caras? Tudo é teoria da conspiração. Agora, que teoria da conspiração é esta? Se um jornal publica que um papa foi ameaçado e tem um ano para fugir. Pedro sublinha a incrível precisão temporal. Parece que esses caras marcaram a data. A coincidência entre o prazo ameaçador e a data efetiva da renúncia não pode ser casual. Mas é quando Pedro revela as profecias de Anguera que emerge todo o poder profético das mensagens marianas. Com documentos na mão, mostra como a Virgem Maria havia anunciado tudo isso anos antes, quando Bento XVI nem sequer era papa, mas apenas cardeal. Janeiro 2005. Quando o rei for tirado do seu trono, iniciará a grande batalha e a luz perderá seu esplendor. 7 de julho de 2007, mensagem 2860. Um rei será ameaçado e buscarão afastá-lo do seu trono. O que lhes disse no passado está para se realizar. 2 de fevereiro de 2008. Um reino se dividirá. Surgirá outro reino e causará grande confusão. Um rei será tirado do seu trono e o povo de Deus perderá muito. Pedro é categórico ao esclarecer a origem dessas revelações. Mensagem 2860. Um rei será ameaçado. A Virgem Maria disse que este rei ameaçado era Bento XVI. Foi ela que falou. Termina aqui. Eu nunca disse aqui que alguém pode interpretar. Ninguém. Uma profecia particularmente inquietante se refere à divisão da igreja. Um reino, ou seja, uma igreja dividida e uma cadeira vazia. A existência de 2 reis, ou seja, de 2 papas, espalhará grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em socorro do seu povo. Pedro explica que já em 2005, na mensagem 2490, a Virgem Maria havia profetizado que haveria 2 papas dentro do Vaticano. Uma revelação que, na época, revoltou os fiéis contra Pedro, porque consideravam impossível. Pedro enfrenta as críticas de quem o acusa de interpretar as mensagens. Quando virem alguém dizer que Pedro Regis interpreta as mensagens, se confundiu com algo que não é verdade, porque eu
Nunca disse aqui que alguém pode interpretar. Ninguém pode fazer isso. Interpretar é uma coisa, discernimento é outra. Mas Pedro identifica também as incongruências que demonstram a falsidade da suposta carta. Após a renúncia, Bento XVI continuou se comportando, se assinando e se vestindo como Papa. Pedro acha particularmente significativo este comportamento. Se alguém renuncia, deveria colocar um terno, uma gravata e tirar aquela veste que não é sua. A revelação mais dramática chega quando Pedro cita as próprias palavras de Bento XVI na sua última audiência. O sempre é também um para sempre. Não há mais um retorno ao privado. Minha decisão de renunciar ao exercício ativo do ministério não revoga isso. Não retorno à vida privada, a uma vida de viagens, encontros, recepções, conferências, etc. Não abandono a cruz, mas permaneço de modo novo, junto ao Senhor crucificado. Bento XVI sabia que carregaria o peso da cruz, usando a mesma expressão que havia utilizado João Paulo II, quando estava sob pressões. Não abandono a cruz. Pedro, cita o teólogo Alberto Vilazana, que documentou como Bento XVI havia recebido um dossiê com ameaças concretas. Uma investigação que durou quase um ano teria confirmado a veracidade das ameaças que vinham da família Clinton e do seu fantoche da época, Barack Obama, no âmbito de um plano do Estado profundo americano para demolir a Igreja Católica totalmente por dentro, porque já tinha um substituto. A explicação de Pedro sobre o verdadeiro motivo da renúncia é tocante. Ele fez o que fez por amor à Igreja. Se não tivesse feito, estaríamos ferrados. Bento XVI não foi um covarde, mas se sacrificou para salvar a Igreja de um escândalo que teria sido pior que 300.000 bombas atômicas para a fé católica. Pedro imagina o que teria acontecido se esse dossiê tivesse sido revelado. Teria terminado a fé de 90% dos católicos. A renúncia foi então um ato de amor para preservar a Igreja. Pedro conclui sua análise da suposta carta com uma reflexão amarga. Esconderam uma suposta carta por mais de 11 anos, e agora aproveitaram para publicar um livro. O defunto já se foi, o segundo que ficou no lugar de Bento também se foi. Enganam apenas os tolos. Mas mesmo no meio de toda esta confusão midiática, Pedro chama os fiéis à verdadeira essência da fé, e à confiança nas profecias autênticas de Anguera. Pedro exorta os fiéis a não se deixarem enganar pelas manipulações midiáticas e a compreenderem a posição da Igreja oficial. A Igreja, em geral, em bloco, não acredita em nenhuma aparição. Tá bom. Mas Pedro reafirma com força sua missão. Eu sei o que a Virgem me disse. Foi a Virgem de Anguera que me explicou. O apelo final de Pedro ressoa como um grito de fidelidade à verdade. Eu sou católico, amo minha Igreja, respeito minha Igreja e, quando é necessário, discordo. O direito canônico dá o direito a mim e a vocês, a qualquer batizado, de corrigir até mesmo o Papa. Como filhos devotos da Virgem Maria, unamo-nos na oração para estes tempos de grande confusão. Se vocês têm no coração dúvidas ou preocupações a respeito da verdade nestes tempos difíceis, confiem-nas à Santa Mãe, escrevendo-as nos comentários. A Rainha da Paz deixou outra mensagem, também em 9 de agosto, ao vidente Ivan de Medjugorje, fazendo uma confissão crucial. Se vocês querem saber mais, cliquem no vídeo que apareceu na tela de vocês.
Que Deus ilumine sempre o caminho de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.